Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa mais uma vez, falar aos nossos corações. Vamos abrir novamente, porque eu vou continuar no tema de domingo passado. 1 Coríntios capítulo 12. Primeiros Coríntios, capítulo 12, vamos ler apenas os versos 12 e 13. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vamos orar. Ó Senhor, nós nos colocamos aos Teus pés, confiados no precioso nome do Senhor Jesus. Nos achegamos a Ti, ó Deus, também com toda a confiança, toda a certeza de fé, tudo, ó Deus, baseado na obra do Teu Filho. Jesus, nós Te bendizemos, nós Te entronizamos e Te adoramos. Te agradecemos pela mesa posta, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz, por Tuas conquistas, por Tua vitória, por Tua graça e misericórdia distribuída a todo aquele que crê. Toma este tempo, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Pai, porque podemos estar aqui reunidos como a Tua igreja, buscando sempre entender e desfrutar da realidade do Teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Toma as nossas vidas aqui, toma os nossos irmãos que estão em férias, Senhor. Que a Tua graça possa ser estendida, ó Deus, por todos aqueles que estão reunidos debaixo da realidade do Teu nome. Nós nos entregamos, Senhor, a Ti, confiamos em Ti, confessamos a nossa incapacidade, ó Deus, e suplicamos a Tua assistência, para que a honra e a glória seja toda dada ao Senhor mesmo. Muito obrigado, ó Deus, oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém. Então, no domingo passado, nesse tempo em torno da mesa, nós meditamos um pouco sobre unidade, entre aspas, versus comunhão. E, na verdade, elas não são opostas, muito pelo contrário, nós vimos que elas se completam. Mas, teologicamente e doutrinariamente, elas não podem ser confundidas, porque elas atuam na nossa vida cristã de forma, então, diferente. Pelo menos assim deveria ser ensinada e desfrutada. Então, nós vimos que unidade, em primeira essência, em primeira realidade, ela tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo. Então, todo aquele que creu que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, ele está unido a Deus. Lembrando, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós passamos a ter uma vida de união. Justificados, pois, temos paz com Deus. Então, isso é unidade, é o meu e o seu relacionamento com Cristo. Uma vez que você creu, você está unido eternamente. Você, então, agora é salvo. Você passou, é um ato consumado. Você nasceu de novo, passou da morte para a vida. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é algo instantâneo. Você creu que Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida, você está unido a Ele e está em Deus. Então, essa unidade, ela é intocável, inquebrável. Por isso que Efésios 4 vai dizer: preservar, não reconstruir, não construir, não melhorar, preservar aquilo que já está estabelecido. E depois, então, nós vimos que comunhão é o nosso relacionamento com a obra que Cristo está realizando.
Então, comunhão não tem, em primeira instância, uma relação entre nós. Não. Comunhão continua sendo uma relação direta com Deus, que tem, obviamente, em primeiro lugar, um cunho individual, né? Eu, Eliezer, tenho que procurar comungar com Cristo para descobrir o que Ele planejou para a minha vida e cooperar com Ele. E assim cada um de nós. Então essa comunhão com a obra de Cristo. E, obviamente, se todos assim agirem, nós também poderemos desfrutar isso como assembleia. Nós, como assembleia, em comunhão com o Senhor pelo Espírito Santo, vamos sendo guiados nessa localidade para testemunharmos, vivermos e buscarmos cooperar com o Senhor naquilo que Ele tem para nós, no que conta também a questão corporativa. Tá? Então, resumindo, unidade é o nosso relacionamento com Cristo, comunhão é o nosso relacionamento com a obra de Cristo. Tá? Então, isso nós explicamos no domingo passado, se você quiser rever isso, né? E nós temos áudio para isso. Hoje nós vamos procurar ver alguns textos para comprovar isso que eu estou dizendo. Né? Que domingo passado nós praticamente não vimos nenhum texto. Nosso tempo em torno da mesa é curto, porque o centro é a mesa, ainda que a palavra fale desta realidade, que é Cristo que está sobre a mesa. Né? Um outro detalhe, então, para já entrarmos naquilo que quero demonstrar para os irmãos nessa noite. Então, quando nós pensamos em unidade, nós, só para efeito da nossa compreensão mental, né? Porque nós somos limitados pelo tempo, então é difícil de nós compreendermos Deus, porque Ele é além do tempo, né? Ele está, Ele é, eu sou, né? Então não tem como nós compreendermos isso por conta da nossa mente. Mas então, para efeito didático, quando nós pensamos em unidade, essa realidade espiritual, ela aponta por aquilo que Cristo fez por todo ser humano na cruz. E quando nós passamos a crer naquilo que Ele fez, nós desfrutamos disso. Então, resumindo, a unidade aponta para trás, aponta para a cruz, para a obra consumada lá. Lá Ele uniu. Você viu que nós lemos 1 Coríntios 12, essa expressão Cristo fala deste novo homem da nova realidade. Esse novo homem foi instituído lá na cruz. Lá na cruz, irmãos, todos aqueles que ainda iriam crer e todos aqueles que morreram em fé no Antigo Testamento foram ressuscitados e elevados com Cristo. Por isso que a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então isso é um fato. Então aponta para aquilo que Cristo fez. Claro, isso vai acontecendo na história de cada um. Cada um vai ter o seu momento de descobrir o que aconteceu lá na cruz. E então descobrir que lá na cruz ele foi unido com Cristo. Quem são os que foram unidos com Cristo? Todo aquele que vier a crer. Então unidade aponta para o que Cristo fez. Comunhão, então, quando nós pensamos em comunhão, aponta para aquilo que nós vamos receber juntamente com Cristo no futuro. Então, de novo, unidade aponta para o que nós já recebemos em Cristo na cruz. Quem é esse já? Todo aquele que já creu, já descobriu o que recebeu. Agora ele começa a comungar com Pai, Filho e Espírito Santo. Ter comunhão. Essa comunhão vai constituindo-se aquilo que ele vai receber, obviamente. Nós já recebemos muito aqui, mas a bondade de Deus é tão extensa que se nós comungarmos fielmente com Ele, nós ainda vamos receber mais na sua segunda vinda, no reino milenário e eternamente. Tá? Importante então isso, viu, irmãos? Unidade aponta para o que Cristo fez na cruz. Comunhão aponta para aquilo que nós vamos receber com Cristo quando Ele voltar segunda vez. Certo? Então vamos ver primeiro alguns textos, na verdade um texto com vários princípios. Vou fazer isso de uma forma bem didática, porque a carta aos Efésios nós já estudamos algumas vezes. Tá? Então, Efésios capítulo 1, você vai colocar aí na unidade. Então, se você quiser anotar didaticamente, letra A, unidade. Efésios 1, 3 a 14. Efésios 1, 3 a 14. Unidade aponta para quando? Para a cruz.
Então nós vamos ver aqui 8 pontos, eu só vou citar 8 realidades que você que crê, eu que creio, nós já recebemos em Cristo, por conta dessa vida de união feita lá na cruz por nós, tá? Então nós vamos ler e eu vou destacar essas 8 realidades, apenas destacar. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como a primeira aí, escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então isso ele planejou, ele escolheu, ele decidiu, ele sabe quem vai se salvar e quem não vai. Por quê? Porque ele é presciente. 1 Pedro 1 vai dizer, nos escolheu sob a sua presciência, né, para sermos santos e irrepreensíveis. O que significa isso? Sermos separados dos culpados. Então ele nos escolheu a quem? A todo aquele que crê. Para quê? Para ser separado, santo significa separado, dos culpados. Então essa é a primeira bênção lá na cruz, que a união proveu para todo aquele que crê. Seguindo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, aí a segunda, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ou seja, ele nos deu um destino certo, predestinou, tá? Mas é um destino certo para nós termos o caráter. Adoção de filhos fala disso, no grego é huiostesia, que se traduz colocado numa posição de responsabilidade. Então ele nos predestinou, ele nos deu um destino antes, para que nós possamos, se andarmos então em comunhão, depois nós vamos ver, então nós vamos tendo o caráter dele formado em nós, e nós vamos então assumindo uma posição de responsabilidade, assim como foi com Abraão, lembra? 11 visitas. Abraão sai de Ur dos Caldeus, do meio das trevas, e depois lá no Monte Moriá, ele vai ser o representante de Deus aqui, né? Uma representatividade. Então, em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Então, outra realidade que nós obtivemos quando cremos e fomos unidos com ele. O que é a redenção? Significa que, literalmente, ele olhou para o mercado de escravo, escolheu cada um de você e comprou. Isso é redenção. Comprar no mercado de escravo. Nós éramos escravos de quem? Do eu, do pecado, da carne, né? Ele nos comprou. Redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Quarta aí, remissão. O que é remissão? Ele nos comprou e pagou a dívida. Ele não só nos escolheu lá e nos tirou de lá e nos levou de qualquer jeito. Não, ele nos escolheu e ele pagou a nossa dívida. Como que ele pagou a nossa dívida? Assumindo o nosso lugar na cruz. Assumindo o lugar, o justo pelos injustos. Então ele não só escolheu, mas ele pagou a dívida com a sua própria vida. Verso 8: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Está aí agora a quinta, desvendando no mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Então, quinta é a revelação, irmãos, desvendando o mistério da sua vontade. Então isso é uma tremenda realidade que nós recebemos quando nos unimos a Cristo, quando cremos. As escamas dos nossos olhos caíram. Lembra a experiência de Paulo? E Paulo foi aquele que pregou: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui negligente à visão celestial, né? A singular, visão celestial está aí então na revelação. Quanto mais nós vamos obedecendo em fidelidade aquilo que o Senhor vai nos concedendo em revelação, mais revelação nós vamos obtendo.
E o contrário também é verdadeiro. Se nós negligenciamos a luz que já alcançamos, essa revelação vai diminuindo, vai cessando, até mesmo parando, dependendo de como está o nosso coração. Mas essa é uma bênção para todo o que crê que Cristo concedeu gratuitamente lá na cruz. Depois verso 10, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso aí é o eterno propósito, então não vou nem entrar nele. Verso 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então essa é uma expressão também muito linda. Então lá na cruz, todo aquele que creu, ele tem condições, veja, por que eu tenho que usar essa expressão tem condições? Porque há uma predominância de desfrutarmos daquilo que recebemos, se mantivermos comunhão. Então, quando nós entendemos feitos herança, se nós vamos a Colossenses 3, 24 ou 26, se não me falha, lá está escrito assim, a recompensa da herança. Então, em essência, qual é a herança que nós recebemos? 1 Pedro vai nos dizer isso, capítulo 2, verso 9, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então essa é a herança que Deus deu para o seu filho. Você é a herança. E ao mesmo tempo, você também está recebendo essa herança, que é o próprio Senhor Jesus. Figura linda da terra de Canaã. Lembra, quando o povo está avançando na terra de Canaã, o povo está herdando a herança da promessa, que era a terra. Mas Deus também estava recebendo a sua herança, que era o povo. Então, ao mesmo tempo que o povo conquistava a sua herança, Deus ia recebendo também a sua herança, que era uma nação. Então, era uma conquista mútua, assim também é. Mas, em essência, nós, todo aquele que crê, foi feito herdeiro de Deus. Aí, co-herdeiro com Cristo, se com Ele sofrer. Mas isso nós vamos ver depois na comunhão. Segundo o propósito, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também fomos, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, quando você creu, o que aconteceu? Você recebeu uma marca? Não, irmãos. O Espírito Santo veio habitar em você. É isso que nós vimos ali em 1 Coríntios 12. Eu ouvi uma figura, já falei essa figura várias vezes aqui, porque eu acho que ela é muito interessante. Essa relação de selo é como se você mergulhasse numa piscina. Mas não só você mergulhasse na piscina, como se o Espírito Santo fosse a piscina, a água, e você mergulhasse ali. Além de você mergulhar, você beber aquela água. Então, isso é ser selado. Você está dentro da piscina, mas a água está dentro de você também. Então essa habitação do Espírito Santo, que habita em todo aquele que crê, é o selo. É por conta dessa habitação que Deus não vai perder a sua herança. Não é por conta de que eu e você vamos responder, não. Porque se dependesse de nós íamos ficar todos perdidos no deserto, assim como a primeira geração. Então é por conta desse selo que a esperança de Deus, Efésios 3, não morre. E não só a esperança, então, foste selados, esse selo do Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então está aí a oitava, Nós temos então, pela habitação do Espírito Santo, um penhor. O que é um penhor? É uma antecipação de igual valor àquilo que nós vamos receber no futuro. Por que nós trabalhamos isso? Porque essa herança, ela precisa ser preservada. Uma outra figura também que eu uso e gosto, e é porque assim aprendi, da relação de herança, é assim, lembra aquela história do aluno, Quando o aluno começa o ano, vai começar agora, Quantos pontos esse aluno tem? 100 pontos. O que ele tem que fazer? Não perder nenhum. Simples assim. Ele vai terminar o ano e vai passar direto. Tá? Então, unidade, irmãos, temos infinitas outras realidades que trariam para nós a segurança dessa união. Escolhi esse texto porque é um texto bem
bem completo de tudo aquilo que nós recebemos em Cristo, tá? E o tempo passa muito rápido. Comunhão. Comunhão, irmãos, eu já expliquei o que é. Eu quero ler alguns textos para os irmãos. Nós temos 10 minutos. Eu vou ler só os textos que der para a gente ler, tá? Então, comunhão aponta para aquilo que nós vamos receber com Cristo, se essa comunhão for fresca, for viva, for fiel, for real. Lembra? Não é só estar aqui, né? E tantas outras coisas que nós falamos na quarta-feira, né? Não é atos religiosos, mas é coração quebrantado. Então, vamos no texto base para essa comunhão. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler só o verso 13. 1 Pedro 4, 13. Preste atenção nos textos, irmãos. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Está vendo? Comunhão. Perceba a alegria, irmão, aliada ao sofrimento e à comunhão. Vá percebendo isso nos textos, tá? Agora vamos pegar na ordem, guarda esse texto, vamos pegar na ordem ali, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 17. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, viu? A herança da unidade. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vá prestando atenção. Alegria e glória. Sofrimento e glória. Lembra que Pedro, o tema de Pedro é sofrimento e glória. Sofrimento, 12 vezes, sofrimento e glória, sofrimento e glória. E a alegria permeando, porque aquele que entende o privilégio de sofrer por Cristo, só há um resultado, a alegria. Tá? Então, mais esse texto. Próximo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Segundo aos Coríntios 1, verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Aí mesmo, capítulo 4. Como semana passada eu não li os textos, hoje eu vou só ler os textos. Segundo aos Coríntios 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Segundo aos Coríntios 4, 17. Agora Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, experiência de Paulo, versos 10 e 11. Para o conhecer, conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição. Veja essa expressão, irmãos. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Colossenses, também, o mesmo Paulo falando, Colossenses capítulo 1, verso 24. Agora me regozijo, me alegro nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Me permito colocar uma nota nesse verso. Comunhão com Cristo é extremamente fundamental para a edificação da igreja.
Então, comunhão com Cristo não toca só aquilo que Deus determinou como responsabilidade sua e minha individualmente, mas também com vistas à edificação da igreja. Se nós fôssemos colocar como um irmão disse, se Deus tem um centro de interesse na terra, e Ele tem, e é a igreja, todo ser humano crente deveria se interessar por aquilo que Deus se interessa. A reunião dos santos. A igreja, reunião dos santos. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. 2 Tessalonicenses 1, 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, quando uma pessoa te perguntasse, quando que eu vou ter alívio? Né? A resposta está aí, tá? Quando o Senhor Jesus se manifestar dos céus. Até lá, irmãos, é o prazer de sofrer cooperando com Ele. E o alívio virá. Tá? Tiago, esse texto vimos na quarta-feira, capítulo 1. Tiago 1, 12. Tiago 1, 12. Veja, o mais feliz desta terra é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 1 Pedro 5, 1. 1 Pedro 5, 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Viu? Sofrimento e glória. E essa glória aqui é a 10ª manifestação que Pedro faz na carta dele. A última está agora no verso 10 que nós vamos ler, 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sofrimento e glória. Apocalipse 1, 9. Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E um último texto, na boca do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, os versos 11 e 12. Sermão do Monte, as bem-aventuranças, escrito aos discípulos em especial. Ele vai dizer assim, então, Mateus 5, 11. Bem-aventurados, os mais felizes desta terra, sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, há no mínimo 30 versículos nesse mesmo estilo, com essa mesma realidade, com essa mesma proporção. Por isso que nós temos estudado o eterno propósito. Você vê aí? A idade, a unidade, aquilo que Deus fez, a comunhão, aquilo que vamos receber.
o que temos que fazer aqui? Perseverar. Aprendemos o que é perseverança na quarta-feira. Então assim, irmãos, fica muito mais fácil vivermos a vida cristã, com clareza. Se você creu, você está unido. Nada te impede de participar da mesa, porque se você creu, quando você foi unido, todos os seus pecados foram perdoados. O que você já cometeu para trás, o que você está cometendo nesse momento, e eu estou cometendo nesse momento, e todos os que eu vou cometer até o Senhor Jesus voltar, todos eles foram perdoados. Então você pode participar da mesa. Mas se eu estou em pecado, o que vai acontecer? Essa comunhão pode estar quebrada, mas não a unidade, a comunhão. E aí você pode não conseguir andar em fidelidade. O que você vai perder? Lá no futuro, não agora. O momento agora é resultado da unidade, não da comunhão. Consegue perceber a diferença? Como que faz diferença? Porque se você se aproxima aqui e acha que você não está em comunhão porque está em pecado, você está ofendendo a unidade. A unidade, ela não pode ser quebrada por conta do pecado. Pelo contrário, a unidade tirou o pecado deste mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a condenação é retirada de todo aquele que anda debaixo da realidade deste Cordeiro. Então a comunhão, ela toca em algo que você vai ou não receber no futuro. A recompensa, o reinar com Cristo. Mas a unidade é intocável. Por isso que quando nós celebramos a mesa, nós celebramos a gratidão por desfrutarmos, porque pertencemos da família de Deus. Então não confunda, irmãos. Duas coisas. Primeiro, unidade com comunhão. E segunda coisa, comunhão com relacionamentos entre nós. Você viu, Paulo preencheu o que resta para a edificação da igreja, mas porque ele tinha um relacionamento de comunhão com Cristo. Então ele vai dizer, eu por mim preferia partir, Filipenses, porque ele ia desfrutar dessa comunhão, ele preferia morrer, mas por conta dos irmãos, ele iria continuar. Mas por que ele poderia suportar os irmãos? Porque ele estava em comunhão com Deus, porque ele sabia que a união era inquebrável. Se ele não soubesse que a união era inquebrável, você acha que ele iria arriscar querer morrer? Confiando nele mesmo? Jamais. Tá? Então, unidade e comunhão, não confunda. Aí está muita confusão nas assembleias, a religiosidade querendo gerar comunhão a partir de confraternização, ou seja, a obra querendo gerar a realidade. Isso nunca vai dar certo, porque é a vida que gera a obra, não é a obra que gera a vida. Isso é religiosidade, isso é Caim querendo subir ao céu com o melhor dos frutos da sua mão. O melhor que nós vamos oferecer a Deus, ele vai dizer para nós assim, eu não te aceito, Caim, e nem os frutos da tua mão. Então, irmãos, de fundamental importância a distinção entre unidade e comunhão entre nós não tem nenhuma relação. Nossa comunhão é com Cristo. Nós já não nos conhecemos mais uns aos outros na carne, mas naquele que nos comprou. 1 Coríntios capítulo 15. Então, ajude-nos o Senhor, para que nós não tentemos produzir comunhão, porque o máximo que vamos conseguir é produzir bem-estar humano para nós, para amenizar a nossa consciência religiosa. E acharmos que estamos cooperando com o Senhor, quando na verdade nós estamos satisfazendo os desejos nossos e desta terra. E muitas vezes, como nós vemos com tristeza aí fora, muitas assembleias dizendo que são cristãs, e nós sabemos claramente que estão ofendendo ao nosso Senhor. Não em pequenos detalhes, em coisas escancaradas. Tudo em nome do amor humano. Então ajude-nos o Senhor. Pai, nós nos entregamos a Ti. Te agradecemos, ó Deus, por Tua palavra. Suplicamos que ela ache lugar em nossos corações, que ela possa, Senhor, ser acolhida por nós e colocar, Pai, ordem nos nossos sentimentos. Senhor, ordenar as nossas vontades, organizar os nossos pensamentos. Nós repreendemos, Senhor, toda a confusão da religiosidade.
nós suplicamos que nós possamos entender que somos teus e o Senhor é nosso. Ajude-nos, Pai, para que Satanás não alcance vantagem em nosso meio, porque nós não ignoramos os ardis dele, mas nós nos lembramos das tuas próprias palavras, Senhor. Aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada a ver comigo. É isso que nos consola, Senhor. Nós somos teus, e jamais, jamais poderemos ser arrebatados das tuas mãos. Bendito seja, ó Jesus, para todo sempre. Amém.